Não resta dúvida. O CSA precisa de união e força acima de todos. O momento do CSA interno, político, de lideranças do clube é um momento muito complicado. É óbvio que pessoas administram de forma diferente. É óbvio que pessoas pensam de forma diferente. Omar Coelho já fazia parte da direção do CSA. Aliás, foi o próprio Rafael Tenório que trouxe o Omar Coelho para a direção do CSA. À época, lá atrás, o próprio Omar foi convidado, inclusive, para ser presidente do clube. E ele recusou o convite porque havia saído de um processo político, de uma campanha para o Senado, onde, inexperiente no ambiente político, o Omar viu quase que tirarem suas calças e sofreu abalos no aspecto financeiro. E precisava se recompor e não tinha condição nenhuma de ser presidente do CSA nessas circunstâncias. Mas o Omar sempre fez parte do processo junto com o Rafael Tenório. A diferença era que Omar era, primeiro, um integrante do conselho, depois foi galgado, alçado à vice-presidência, e o processo de escolha do candidato a presidente foi um processo longo e traumático. Apesar de, em determinado momento, o Rafael ter colocado que o Omar era o seu candidato, o Rafael trabalhou até os 45 do segundo tempo para que ele fosse candidato à presidência do CSA. Mas o que é que aconteceu nesse interim? A divergência lá atrás entre dois azulinos gigantescos, e eu me refiro a Raimundo Tavares e Rafael Tenório, um presidente do conselho, outro presidente do executivo, fez o Raimundo empurrar com a barriga e não fazer força nenhuma para que o Rafael Tenório permanecesse presidente do CSA. Aquela decisão, mesmo que juridicamente houvesse controvérsia, ela era uma decisão que passava pelo conselho, passava pelo crivo do Raimundo, ou passava até por uma mudança de estatuto do clube, e que se houvesse boa vontade ou um outro tipo de relação entre Raimundo e Rafael, isso tinha sido aprovado no Conselho e Rafael teria mais 4 anos de mandato como presidente. Até aí está claro. Mas Raimundo e alguns conselheiros e algumas pessoas que tinham restrições ao trabalho do Rafael Tenório sentaram em cima do assunto, depois se identificou ou que não era legal, que o CSA poderia perder algumas coisas, que o CSA não podia fazer isso, que o estatuto não seria mudado, e se definiu por isso. Rafael ficou fora do processo. Nesse momento, surgiu o nome do Omar Coelho para a presidência do CSA. Mas
em determinado ponto, o Rafael estaria neutro no processo. E aqueles que se diziam, que se colocavam como oposição, tentavam justamente isso, porque sabiam dos dividendos políticos e da força de Rafael Tenório nesse processo. E os bastidores, as informações que tenho é que o Rafael chegou a ficar balançado com o processo de neutralidade. Não ia apoiar o Omar, mas também não apoiaria a outra chapa que se desenhava. Com o nome de Marcelo Brabo, mas poderia ser o nome de Augusto Farias, o nome de Álvaro da Carajás, qualquer um desses nomes poderia compor esta situação. Mas houve uma reviravolta. Em um dos momentos em que Rafael foi ao grupo de oposição falar da sua posição de neutralidade, antes da determinação do Rafael ouvir o que é que as pessoas... Antes dele se posicionar dentro daquele processo, as pessoas já foram dizendo: nosso candidato é o Marcelo Bravo, para o conselho é o Álvaro Mendonça, e você, entre outras palavras, disse: não vai ser nada, você vai ser o presidente de honra. E aí meio que o Rafael pensou e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu ia dizer que vou ser neutro na disputa eleitoral, mas imaginei que os caras iam só solidificar apoio à candidatura para conselho, mas já está tudo montado aqui, eu estou fora de tudo. Rafael não disse isso publicamente, mas deve ter dito puta que pariu futebol clube e vou me afastar. E mais do que me afastar, eu agora vou entrar de cabeça na candidatura de Omar Coelho. Então, de neutralidade para um desprestígio sentido pelo Rafael, o Rafael mudou a posição e passou a entrar de cabeça na campanha de Omar Coelho. Não resta dúvida de que, sem o Rafael Tenório, era possível que Omar Coelho não tivesse ganho a eleição. O Rafael é um vulcão, é um trator. Quem foi à eleição no CSA sabe a interferência que ele tem junto ao torcedor. Ao conselho, nem tanto. Apesar de que ele ainda teve maioria entre conselheiros que votavam. Ainda era maioria. Mas entre os torcedores era quase unanimidade. Entre sócios que tinham direito a voto, era quase unanimidade a presença do Rafael. E aí vocês sabem o que aconteceu. A eleição foi ganha pelo Omar. O Rafael nem ficou para o finalzinho do processo eleitoral. Ali já se vislumbrava uma manobra para que a oposição, perdendo a eleição executiva, desse o troco no Rafael na deliberativa, e isso quase aconteceu. Se falou muito e se blefou muito antes da eleição do Conselho Deliberativo, que foi alguns dias depois, que nem precisava ter eleição, porque Rafael era candidato único, aquela coisa toda, enquanto se articulava com muita força
um grupo para tomar a presidência do Conselho Deliberativo. E, repito, isso quase aconteceu. Tanto é que, para a força que o Rafael tinha e para o que se falava que seria uma aclamação, o Rafael ganhou a eleição muito apertado. Notadamente porque ele percebeu a movimentação e entrou de cabeça, com vídeos, com pedidos aos conselheiros para que votassem e o elegessem. Porque as pessoas que defendiam o Rafael entendiam tanto que não haveria disputa que sequer iam para a votação. E era esse o trunfo da oposição para ganhar o Conselho Deliberativo e enxotar o Rafael do CSA. O Rafael conseguiu se eleger ainda dentro de um conselho que ele tinha a maioria, mas já havia uma resistência muito grande ao nome do Rafael dentro do novo Conselho Deliberativo, dentro do Conselho Deliberativo que foi eleito depois da danada da eleição. Aí você tem duas maneiras de observar as coisas. A primeira delas é um conselho mais voltado para uma oposição ao Rafael Tenório traria dificuldades para o Rafael. Isso é claro. Então, Rafael propõe algumas coisas. É um defensor intransigente da SAF. Queria algumas modificações em relação a conselheiros, essas coisas todas, e tudo que o Rafael propunha era travado. A ponto de, na primeira reunião que o Rafael convocou e que ele sentiu a rejeição, ele, naquele dia, já falava em renunciar à presidência do Conselho. Chegou a falar, ou chegou a declarar, a sua renúncia à presidência. E aí, conversa vai, conversa vem, e optaram por uma licença. 30, 60 dias, não lembro bem quanto, mas já era um primeiro momento do Rafael, de dificuldades. Aí é preciso se dizer que, da parte do Rafael Tenório, há uma imensa dificuldade de presidir o deliberativo. E por que isso? Em quase a totalidade da sua vida, seja como empresário, seja como político, seja como presidente do CSA, o Rafael foi executivo. Em outras palavras, o Rafael mandava. Mas não era uma gestão compartilhada no CSA? Era uma gestão compartilhada no sentido de se falar, de que você tinha Raimundo, você tinha Rafael, você tinha o departamento de futebol integrado com o Fabiano, com o próprio Omar, né? Mas a palavra final, ela sempre foi do Rafael. Porque, primeiro, ele era o presidente, segundo, porque ele era o cara que botava o dinheiro. E não precisa resgatar isso, porque nos 2 anos iniciais, Série D e Série C, o Rafael aportava dinheiro ao CSA. O CSA não tinha um pau para dar no gato. Nem Raimundo, nem Omar, nem Fabiano iriam injetar dinheiro no CSA. O dinheiro era do Rafael. Então, se o dinheiro era do Rafael, apesar de ouvir muita gente, o Rafael era quem mandava. E agora que o Rafael deixou a executiva, ele tem no deliberativo algo que ele não manda. Apesar do, vamos dizer, do capital eleitoral que ele tem, do capital histórico, até de uma dívida de gratidão que o clube CSA tem com o Rafael Tenório, ele não manda. O deliberativo é um conjunto de pessoas que vão deliberar sobre determinado assunto. Rafael propõe, eu quero a SAF. Acho que é importante a gente discutir isso. O CSA não pode sair atrás, o CSA tem que estar à frente. Eu já falo isso desde 2016.
70 conselheiros dizem não. Mesmo como presidente, mesmo com todo esse capital eleitoral, histórico que o Rafael tem, se 70 conselheiros dizem não, a SAF não vai ser nem discutida. E para o Rafael isso é muito difícil de aceitar e de entendimento. Algumas pessoas mais próximas, o Rafael fala de uma mágoa muito grande em relação ao CSA. De largar o CSA por completo. Ele se sente traído, ele não se sente apoiado, abraçado como deveria ser. E junta-se a isso, vindo de alguns conselheiros com uma fala mais, eu diria que até alguns momentos grosseira ou radical, de agredir ou de falar ou de levantar suspeitas mais complicadas em relação ao próprio Rafael Tenório. Eu não estou me posicionando achando que o Rafael está completamente certo no processo. Eu acho que o Rafael Tenório merecia ser tratado de uma maneira mais respeitosa por tudo que fez pelo CSA, por ser o maior presidente da história do clube. Mas entendo que o Rafael tenha dificuldades pessoais em entender que executivo é diferente do deliberativo e que no deliberativo ele não vai mandar. Ele vai precisar entrar em consenso. Não sei se essa decepção do Rafael pode ser revertida. Porque num conselho deliberativo, em que, em tese, ele tem minoria, assim como o Omar também tinha, o Omar teve a habilidade de contornar isso e trazer o conselho ao seu favor. Pelo menos é o que a gente ouve nos bastidores. Qual era o grande questionamento dos conselheiros? Transparência. Omar abriu as contas e jogou na cara dos caras. E isso meio que acalmou os conselheiros. Alguns não concordam, alguns discordam, mas estão lá os números. O Rafael ainda não demonstrou essa habilidade de trazer os caras para o lado. Eu acho que isso não é só uma falta de habilidade do Rafael. É uma resposta de conselheiros que não toleravam o que era Rafael Tenório dentro do CSA. E que, apesar de todos os resultados conquistados, de tudo que foi feito dentro do CSA, de um time sem divisão, jogando amistosos no interior do estado para pagar a folha ao final do mês, a um time que foi bater na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é inimaginável. E em qualquer lugar, o Rafael teria uma estátua. Lá no novo CT, onde você quiser, na pista lá do Mutange, na entrada do novo CT, em qualquer canto. O Rafael teria uma estátua no CSA. Mas as pessoas não entenderam desse jeito, tem muitos questionamentos em relação ao Rafael, e essa é uma dificuldade que o CSA vai vivenciar. A briga de poderes, a briga de nomes importantes. A gente já tinha, antes de tudo isso, e eu digo a gente já tinha, antes de tudo isso, a não participação de Raimundo Tavares, por exemplo, na pedra fundamental de lançamento do novo CT, que talvez seja o momento mais importante do clube nesses mais de 100 anos. E agora a gente tem uma saída do Rafael da obra, a gente tem uma saída da filha dele, que entendo que seja muito mais como filha do que como arquiteta de um processo como esse. E não está difícil, não está longe de acontecer, de na inauguração do CT, Rafael Tenório sequer está presente. Então veja como o CSA está se degladiando
como ele está se deteriorando nas suas instâncias de poder. Aqui não tem lado de Omar, não tem lado de Rafael, não tem lado de conselheiros, não tem lado de outros nomes. Faço avaliações de que o grande derrotado do processo é o CSA, que já perdeu Raimundo Tavares desse dia a dia, que agora pode estar perdendo Rafael Tenório para este dia a dia, porque ele vai aceitar ser senador da República, e quando ele aceitar ser senador da República, o Estatuto diz que ele está desligado do CSA. Omar vai assumir a presidência por um tempo, mas vai convocar novas eleições para o Conselho Deliberativo. E a Miriam Monte também não é eleita? É, mas ela também vai precisar se afastar por conta da campanha eleitoral. E aí, sem você ter o presidente eleito, sem você ter a vice-presidente eleita, o Conselho diz que você assume o presidente executivo por um determinado tempo, convoca eleições e você faz uma nova escolha para presidente e vice do Conselho Deliberativo. Uma pena que o CSA esteja vivenciando isso. Uma pena verdadeira mesmo. Talvez um dos momentos administrativos, políticos, de maior desestruturação do clube, o que é lamentável. Abri e está aqui na tarja o slogan do CSA, União e Força. E se tem algo que o CSA não tem hoje, é união e nem tampouco força. As consequências disso não dá para se falar. Mas perder Rafael Tenório num processo como esse vai ser um processo muito traumático para o CSA. Eu tenho divergências e questionamentos em relação à administração de Rafael Tenório. E tive vários. Mas também tem o reconhecimento ao que o Rafael Tenório significou e significa para o CSA. A saída da lama do CSA, que era um time sem calendário, sem divisão, sem conquista de títulos, um time humilhado em jogar a segunda divisão do campeonato estadual, um time que, para a grandeza do CSA, jogava humilhantes 3 meses no ano, e muitas vezes o CSA implorou a outras equipes que deixassem a vaga dele, a vaga que ele não tinha conquistado em campo, para que o CSA pudesse ter uma disputa de uma Série D. Tudo isso é um passado que o torcedor do CSA quer esquecer, mas que ele lembra muito bem quem começou o processo de virar essa página. E esse processo foi começado pelo Rafael. E foi tocado por ele. Com apoio de alguns outros azulinos, que hoje já não estão tão do lado dele. Mas, essencialmente, isso não é uma defesa de Rafael, de Raimundo, de Omar. Isso é contar a história e mostrar a todos os envolvidos que o grande derrotado do processo é o CSA. Não tenho dúvida disso. Como o CSA vai sair disso, vai haver entendimento, eu não tenho bola de cristal, não tenho capacidade de definir isso. Mas, repito, é a degradação do clube. E é o slogan União e Força, assim, ó, rasgado na frente de todo mundo. Que pensem no CSA, que revejam alguns conceitos, mas que talvez os passos que estão sendo dados agora sejam sentidos muito, muito lá na frente. E que as pessoas que escolheram isso se coloquem publicamente também. Porque não é justo que se nomine uma guerra, uma disputa com Rafael, sem claramente se dizer quem são os soldados que estão contra.
Até nessa hora, quem é contra precisa ter o peito de dizer por que é contra e por que está fazendo o que está sendo feito. Mesmo que se posicionem errado, precisam ter a dignidade da forma como vão se posicionar. Se só são inimigos nos bastidores, não é isso que o CSA precisa. O CSA precisa de que as pessoas sejam diretas e que se posicionem. Não tem problema nenhum. Se você não gosta, se posicione. Mas que coloque a cara. Articular só bastidores não é legal. E união e força, não sei se dá para ser colado, porque eu rasguei aqui, né? Não sei se dá para ser colado, mas é importante que o CSA volte a pensar no seu slogan, que é um slogan muito bonito, na forma de falar e na forma de escrever perto do seu escudo, mas que hoje não faz sentido nenhum, porque se é algo que o CSA não tem, é união e nem força. Maurício Oliveira, meu querido, espero ter explicado para você boa parte do que está acontecendo. E como já disse aqui nesse longo comentário, que a intenção não é de me posicionar, eu não estou aqui para ser a favor ou contra o Rafael, eu estou aqui para trazer fatos, dados e reconhecimento, o que acho que é muito importante em um clube. Quem me acompanha vai ouvir aquilo que eu fiz em relação ao Marcos Barbosa. Eu tinha gigantescas divergências com a forma de agir, com a forma de pensar do presidente do CRB à época. Mas talvez tenha sido um dos primeiros a dizer aqui que o Marcos Barbosa não merecia sair do CRB enxotado, como alguns queriam fazer. O Marcos, com toda a sua visão, tinha passos gigantescos de recuperação de um clube. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto dele, não gosto do jeito dele. Não importa. O esforço que foi feito pelo CRB, abdicando muitas vezes, inclusive da sua vida pessoal, da sua família, como eu vi acontecer na época da construção do centro de treinamento do CRB, isso não tem preço para o torcedor regatiano. E quando o torcedor regatiano viu algumas coisas acontecer que não agradavam, simplesmente desconsideraram tudo isso que o Marcos fez pelo CRB. E agora, como disse recentemente um presidente de um clube do Brasil, Petralha, presidente do Atlético Paranaense, conselheiros e torcedores muitas vezes são ingratos com o que você vê no dia a dia.